Ei você, microempreendedor individual, o Sebrae quer te ver crescer. Semana do MEI 2023. Essa é para você que faz de tudo para o seu negócio dar certo. De 22 a 26 de maio, não perca. Ampla programação com capacitações, serviços de formalização, informações financeiras e muito mais. Tudo gratuito. Para mais informações, acesse o portal do Sebrae no Pará. Semana do Microempreendedor Individual 2023. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Olá, eu sou Eli Ribeiro, sou empreendedora e é um prazer estar aqui com vocês. A partir de agora, eu vou apresentar o webinar, esse projeto do Liberal em parceria com o Sebrae, e espero encontrar vocês em todos os episódios que a gente tiver aqui. Começamos agora o Empreenda Mais, o webinar do Sebrae. E temos hoje o tema Semana do Microempreendedor Individual. E promovida pelo Sebrae simultaneamente em todo o Brasil e priorizando a cultura e a dinâmica econômica do local onde se realiza, a Semana do Microempreendedor Individual, MEI, visa estimular as formalizações de profissionais autônomos nessa categoria jurídica e também oferecer condições para que microempreendedores individuais já cadastrados desenvolvam um negócio e consigam expandir a atuação. Serão 5 dias de muitas atividades, networking, palestras, oficinas práticas, dicas e histórias inspiradoras, de forma presencial e online, com vários pontos e tendas de atendimento por todo o Brasil. Para falar um pouco mais sobre a Semana do MEI, nós recebemos aqui hoje o Marcos Tadeu Alves, gerente do Sebrae na região metropolitana de Belém. Bem-vindo, Marcos. Obrigado pelo convite. Eu gostaria que você, para a gente começar, a gente está quase 15 anos de MEI e quase 15 milhões de MEIs no Brasil, de CNPJs atrelados ao MEI no Brasil hoje, né? Isso. Qual é a importância dessa Semana do MEI para a sociedade? Primeiro, explica o que é MEI, para quem não conhece ainda, e qual é a importância dessa semana. O MEI, na realidade, é uma natureza jurídica reconhecida, ele é um empresário, né? Não apenas ele exerce uma atividade econômica de qualquer forma, ele tem uma natureza jurídica, então ele tem um reconhecimento. Então, além da questão da cidadania, que isso é importante, ele também ele estabelece um relacionamento dentro de um ambiente de negócios, né, voltado para desenvolvimento de empresas mesmo. Aí você falou 15 anos. Então, o que é a Semana do MEI? Por que a gente trabalha, nós do Sebrae, trabalhamos a nível nacional, né, com esta data, com este período? É justamente no mês de maio em que se comemora a regulamentação da lei que instituiu, né, a formalização do microempreendedor individual, que nada mais é do que uma atividade econômica exercida por uma única pessoa, né? É o indivíduo, é ele sozinho exerce aquela atividade, e ele pode ter no máximo até um empregado com carteira assinada. Então esse é o microempreendedor individual. Mas embora ele tenha essa natureza jurídica, digamos assim, né, essa singularidade, ele é o negócio, né? Vamos dizer assim, mas ele tem todas as responsabilidades e todas as possibilidades empresariais, né, de desenvolvimento, crescimento, sustentabilidade, inclusive na economia. A representação dele na economia nacional ele é muito forte. Muito bem. E essa Semana do MEI que o Sebrae vai realizar, qualquer pessoa pode participar? Ou, por exemplo, só pessoas que já são registradas no MEI podem participar? Então, nós temos uma programação bastante intensa e extensa para atender todos aqueles que têm essa iniciativa, que têm esse interesse de conhecer um pouco mais sobre o mundo dos negócios, né? Ele é voltado para o microempreendedor individual porque nós oferecemos uma série de serviços, temas de palestra, temas de oficinas, cursos, né, voltados a esse empreendedor, para que ele possa buscar novos conhecimentos, novas competências, desenvolver conhecimento e praticar o network também dentro da atividade, né? Como são serviços diversos e a gente atende tanto o meio de natureza de comércio, serviço, indústria, ou seja, produtos e serviços, ele vai poder interagir também com outros empresários
do mesmo segmento ou de segmentos diferenciados, que ele pode estabelecer, inclusive, uma relação de negócio. Que isso é um diferencial também para o MEI. No momento que ele adquire a natureza jurídica, que nada mais é do que você obter uma licença para comercializar ou vender produtos ou serviços, né? Ele também estabelece um relacionamento de mercado que facilita esse crescimento, né? Onde ele pode comprar com o CNPJ dele, fazer negócios diretamente com fornecedores. Então, esse é um momento interessante também para o microempreendedor individual para praticar esse network também nesse ambiente de negócio que a gente cria exclusivamente, especificamente para atender o MEI. Mas é claro que a gente também vai atender, vai oferecer orientação, informação para aquele que quer se formalizar. Ele já tem o negócio dele, já está no mercado, já está exercendo a atividade comercial dele. Então, é importante que ele venha a se regulamentar. E para ele poder regularizar essa empresa, adquirir o CNPJ dele, é importante que ele se informe primeiro quais são os deveres, né? Quais são as necessidades, quais são as responsabilidades, né? E principalmente quais são as vantagens para que ele venha a adquirir o CNPJ dele e se formalizar como microempreendedor individual. Isso é interessante, Marcos, porque eu vejo assim, ainda, por incrível que pareça, por mais que já há quase 15 anos a gente fala do MEI no Brasil, eu ainda percebo que existem muitas pessoas muito esclarecidas que não têm noção do que é o MEI. Ou que pensam assim, por exemplo, eu estou falando porque semana passada uma profissional liberal, em que nós falamos para ela, eu e uma outra colega, olha, por que você não abre um MEI? Porque a empresa a qual ela prestava serviço estava demandando isso. A gente vai contratar você, mas a partir do MEI. E ela, mas aí já vai ficar muito difícil, porque eu vou ter que ter um contador e eu não sei o que fazer com isso. Então, ela é uma pessoa muito... Eu não sei nem onde abre o MEI, eu vou ter que contratar outra pessoa. E eu falei, vai no Sebrae, pelo menos para perguntar, para você se informar. Entra no site do Sebrae, vai no Sebrae. Ainda nós temos essa barreira incrível e eu acho importante essa questão de fazer uma semana de sensibilização, porque a divulgação pode ser que chegue a essas pessoas que ainda não têm a noção do que é o MEI. Exatamente. Isso que é importantíssimo, essa que você citou, que é justamente ainda existe quase 15 anos, né? E ainda existe esse desconhecimento dessa natureza jurídica, deste empreendedor. Né? O empreendedor ele não é uma pessoa, né, que exerce uma atividade comercial simplesmente. Né? O MEI ele é um empresário. Né? E ele tem que ser visto como tal, né? Tanto pelos seus pares, né, quanto pelo mercado, e ele próprio tem que se reconhecer como empresário. Né? Então, é importante que às vezes você pensa assim, mas eu vou formalizar, tirar um CNPJ, vai ter muita responsabilidade, eu vou pagar imposto. Né? Ou seja, é um grande engano, né, você pensar dessa forma, o empresário pensar assim, o MEI pensar assim, qualquer pessoa que pretenda entrar nesse mundo empreendedor, imaginar que ele só vai adquirir responsabilidades. Né? É claro que tem responsabilidades acessórias que são importantes. Né? Como eu disse, é uma legalização, é uma licença que você adquire para poder comercializar e exercer o teu negócio. Né? Mas, como eu disse, é a maneira de iniciar. Né? Nem todo mundo começa grande, né? A maioria começa realmente pequeno. E é por aí, através do passo a passo, conhecer o que é ser MEI. O Sebrae tem muito serviço, muita informação, todo tipo de solução para aquela pessoa que tem interesse em investir, fazer um investimento. Interessante. Por exemplo, a gente não pode deixar de falar o período que nós passamos de pandemia. Né? Então, é um momento histórico que nós passamos. É um período que a gente não pode esquecer, não tem como esquecer. E nesse momento, muitas pessoas, foi a única forma que encontrou de sobrevivência foi de buscar o quê? Vender produto ou serviço. Foi a maneira que encontrou de encontrar sustento.
de levar alguma coisa para casa, de adquirir a sua fonte de recursos. Porque muitos empregos foram fechados, muitas portas foram fechadas, e aí as pessoas precisavam buscar uma iniciativa. Como eu vou sobreviver daqui para frente? Né? Aí algumas pegaram as suas habilidades de doceria, de padeiros, de pedreiros, enfim, aquelas habilidades que nós temos, que todos nós temos, todo ser humano tem, em alguma coisa nós sabemos fazer, e transformar isso em quê? Em mercadoria, em um produto que eu posso oferecer porque existe uma demanda. Porque assim como a necessidade surgiu, né, nesse período, e surge sempre, né, a necessidade surge, também a demanda é crescente, né, por produtos e serviços, né, buscando maior qualidade, inovação, diferencial, e aí é que entra o Sebrae também para fornecer esse tipo de ferramentas, né, onde você vai dar esse diferencial no seu negócio. E o mais interessante com essas pessoas que acabam empreendendo por uma necessidade é que no momento em que passa a necessidade, ele começa a enxergar uma probabilidade. Exatamente. Né? Aí quando ele enxerga a probabilidade, quando ele enxerga a possibilidade, né? Ou seja, passa de necessidade a ser uma oportunidade, ele não quer mais voltar para o mercado de trabalho convencional. Né? Até porque ele também já criou a carteira de clientes, ou espera-se isso, ele já está nadando num mar que ele já conhece um pouco mais. Exatamente. Então a gente começa a trabalhar com esse empreendedor, e a Semana do MEI é importante para isso, né? Que a gente dá digamos assim, essa divulgação maior, a gente se aproxima mais desse cliente, e para que ele adquira realmente uma musculatura, que a gente diz, né? Uma musculatura empreendedora. Porque é importante que se diga também que é uma fala constante que o brasileiro é empreendedor por natureza. Né? Ou seja, todos nós somos empreendedores. Desde que a gente cria um pouco, que a gente cria a ideia, a gente passa a empreender. A gente já passa a empreender o dia a dia. Desde o acordar até o anoitecer, a gente está empreendendo. Ou seja, é uma luta diária. Né? Então, assim, eu vejo que o mais importante que a gente traz para esse cliente é entender essa dinâmica, né? Porque apesar de você ter as suas ideias empreendedoras, você ter aquela habilidade, mas você precisa se preparar para isso. Até né? porque uma coisa importante que você está trazendo dos benefícios do MEI, eu li que o pagamento do Simples do MEI é entre R$ 61 e R$ 66, sendo que R$ 60 é para o INSS dessa pessoa. Exatamente. Então, assim, é o Simples dela, entre aspas, né, a contribuição mensal que ela paga, sendo que mais de 90% já é para a aposentadoria dela. A aposentadoria eu digo assim, a vantagem social. Exatamente. É a vantagem social. Né? Você passa, no momento que você formaliza uma MEI, o principal investimento que você está fazendo ali é em você mesmo. Exatamente. É em você mesmo. Né? Ao passo que a gente pensa, vou pagar um imposto. Não, eu estou pagando para mim. Exato. É um investimento no meu futuro, é um investimento no meu, sabe, na minha atividade, na minha sustentação mesmo enquanto cidadão. Por isso que eu digo, tem aquele lado mercadológico de negócio, de ganhar dinheiro, né, que é importante falar o claro, né, mas também tem o lado social, né, que o empreendedor adquire também, que é essa cidadania, né, esse reconhecimento cidadão. Verdade. Né? Ele pode tirar uma nota fiscal, né, porque vai ter CNPJ. Perfeito. Pode tirar uma nota fiscal, pode ampliar as oportunidades para poder ter outros clientes que só podem receber aquele produto através de uma nota. Vendas públicas, né? E ainda contribui para o seu futuro, para a sua aposentadoria. Isso é fantástico. Sem contar a empregabilidade, porque ele pode ter um funcionário de carteira assinada. Né? Então, de qualquer maneira, como eu disse assim, é uma contribuição para a economia do Brasil, da economia de qualquer município, qualquer estado, como um todo. Né? Esse empreendedor, ele tem uma importância, né? Não só social, mas uma importância também econômica muito grande, né? Para a comunidade que ele vive, inclusive. Né? Porque como são pequenos negócios, acaba fomentando também outras... Um ajuda o outro. Um ajuda o outro. Né? Existe aquela interação de que um ajuda o outro. Então, o e-mail, ele tem que ser visto e tem que se ver, principalmente. Ele tem que se reconhecer como eu posso, eu sou capaz e eu inspiro pessoas. Perfeito.
Pergunta de $1 milhão Vamos aqui, ver. que não está no... Mas eu me lembrei aqui de perguntar. Eu li aqui, no começo que eu falei, a gente vai ter bastante coisa na Semana do MEI. Dia 22 a 26 de maio, lembrem-se, Semana do MEI aqui em Belém vai ser aonde? No Centur. No Centur, tá? A pergunta é... Tem muitas atividades, network, palestra, oficina prática, dicas, histórias inspiradoras, enfim, tem tanta coisa. É de graça, eu tenho que pagar para entrar, é isso que eu quero saber. Quanto custa para poder participar dessas oficinas, de tudo isso que o Sebrae está oferecendo? Vamos falar de custo? Bora. Primeiro, para se formalizar como MEI é totalmente gratuito, Perfeito. a qualquer momento. Né? E é simples, ele é feito direto no site do Portal do Empreendedor. Tá? É um portal exclusivo do governo, né? Então ele tem que ter muito cuidado, porque tem alguns sites também que levam para alguns caminhos que não o oficial. Entendi. Então por isso que é importante a orientação. Então é totalmente gratuito a formalização com o empreendedor individual. Ele não paga nada para isso. Ele só vai passar a contribuir no momento que ele adquirir o CNPJ dele, aí, como nós dissemos há pouco, contribuir para ele próprio com o INSS e a parte, não só a previdenciária, mas também a parte de ISS, se for caso de serviço, e ICMS no caso de comércio, e os dois no caso de indústria. Mas para participar da Semana do MEI também é totalmente gratuito. Nós temos uma grade de uma agenda extensa no estado todo, não só no Centur. Né? Nós vamos estar atendendo em nas nossas 13 agências regionais. Né? Então vai ser simultâneo, de 22 a 26 em todas as... todas as agências do Sebrae. Tá, né? Vai estar acontecendo agências. Essas ações também. Perfeito, né? Essas ações, tudo que eu estou dizendo aqui, as orientações, essa agenda, essa interação, tudo vai acontecer em todas as agências do Sebrae. Entendi. Né? Então aqui em Belém, lá no Centur, na Gentil Bittencourt, né, nós vamos estar atendendo também totalmente gratuito. É importante que as pessoas se informem antecipadamente, ligar para o nosso 0800 para buscar informação, até para fazer uma pré-inscrição, se for o caso. Né? Para evitar fila, se programar, ir lá, então, porque a gente vai estar com todo o nosso time, né? Aí parceiros também, muitas instituições parceiras, para atender esse nosso cliente, né? Esse nosso parceiro também, que é o MEI. Agora, eu soube, alguém me contou que vai ter uma feira. Como é que vai ser essa feira do MEI? E onde que vai acontecer? Então, nós desde 2011, que foi a nossa primeira edição da Semana do MEI, que foi o primeiro ano, né, de que nós comemoramos a regulamentação da lei que institui o empreendedor individual. Essa edição agora nós estamos retomando a edição presencial, vamos dizer assim, a nível público, num grande espaço, né? Porque também, em função da pandemia, nós tivemos que também nos adequar nesse período também com as semanas do MEI que decorreram nesses anos. Então, esse ano agora nós estamos retomando e a gente está trazendo também novidades. Não só o atendimento, né? Esse atendimento mesmo padrão de orientação e informação. Nós também vamos levar orientação sobre finanças, serviços financeiros, quais são as instituições que estão ofertando crédito, possibilidades de investimento para esses empreendedores que já são formalizados. Mas nós vamos ter também uma feirinha, né? Uma feirinha que a gente vai mostrar ali MEI, né? São MEIs, são empresas que já estão com, como eu disse, musculatura, já estão no mercado, tem uma história todos eles têm uma história de sucesso para contar, para interagir com esse público, né? E o público em geral ofertando produtos lá e serviços nessa nossa feirinha, né, que é uma forma de demonstrar que o Sebrae não só orienta acompanha esse empreendedor desde a formalização, dessa informação, da capacitação, mas também nós acompanhamos esse MEI na introdução dele, na colocação dele no mercado, né, dessa visibilidade e a possibilidade de participar de eventos dessa natureza, de mercado, que a gente chama de feiras, é uma forma também de dar visibilidade para esses empreendedores. Então, nós vamos ter essa feirinha lá também. E me diz uma coisa, você falou de feira desses empreendedores, qual é o faturamento máximo anual que um MEI pode ter? Porque eu soube que se você vende mais ou fatura mais em um determinado ano, pode ser desenquadrado, né? Qual é o... Exatamente. Então, o MEI, eu diria assim, é a porta de entrada,
né, na natureza jurídica, né, como empreendedor, e o faturamento dele bruto anual máximo é até R$81 mil. Tá. Né? Então, ele faturando R$81 mil por ano, né, ele ainda está enquadrado como MEI. Então, qualquer atividade econômica, né, que se formalize como MEI, que esteja enquadrada como MEI, que nem todo mundo pode ser MEI. Né? Então, aquele que pode ser formalizado como MEI, ele pode, no máximo, faturar R$81 mil por ano. É um enquadramento jurídico, né? É um enquadramento do segmento que obedece também um regramento legal, né? da assim micro, como pequena, simples da micro também, pequena empresa. Assim Isso. como simples também tem um valor. Eu até ouvi dizer eu li uma matéria que falou que está sendo estudada a possibilidade esse ano ainda de se ampliar esse limite para 130 mil e ter 2 funcionários, mas ainda não tem nada... Não tem nada ainda não tem nada formalizado. Né? O Comitê do Simples Nacional é quem faz esse regramento, ainda está em estudo, mas hoje o que a gente tem para informar para o microempreendedor individual é que continua com enquadramento de até 81 mil. A partir de 81 mil, ele deixa de ser MEI e passa a ser uma microempresa, que vai até 360 mil. Que é um outro objeto de estudo também para aumentar esse faturamento também para microempresa. Mas hoje é 81 mil para MEI e 360 mil para microempresa. Né? E é o que a gente espera, né? Imagina, claro, você tem que crescer. Claro. Eu já ouvi pessoas falando assim, não, eu não posso vender muito, porque senão eu vou... Não, você tem que vender muito, porque se você vender muito, você vai crescer e vai ter mais oportunidades. E essa é uma oportunidade também que a gente está levando para esta Semana do MEI, que a gente chama que é a nossa arena de histórias que inspiram. Né? Que é um espaço que nós vamos oferecer também lá, que são empresários contando as suas histórias. Que foram MEI, começaram como MEI, hoje são microempresas, são histórias de sucesso, ou seja, realmente para inspirar, para conversar. É um bate-papo que eles vão ter com o público em geral, né? na nossa arena de histórias que inspiram, eles contando as suas histórias. Como é que eles começaram? Né? Para que esse empreendedor enxergue, poxa, ou enxergue a sua própria história, ou então enxergue a sua possibilidade. Pai, eu posso fazer isso, eu sei fazer isso, eu consigo fazer isso. Né? Porque eu costumo dizer também, assim, quando eu converso com os empresários, e principalmente quem está iniciando nessa atividade, que não existe nenhum negócio totalmente, digamos assim, novo, inédito. Todo negócio, em algum momento, alguém já pensou nesse negócio. O que existe é você trazer inovação, você agregar valor, você melhorar a sua competitividade através da agregação de valor daquilo que já se conhece. Né? Ou seja, ninguém precisa estar inventando a roda. Basta que você conheça como essa roda funciona para que você também traga isso em seu benefício e beneficie todo o seu empreendimento. Mas a ideia é essa, é crescer. E é interessante também que todo MEI ele pensa isso, para que ele, pelo menos no primeiro, segundo ano, ele se torne uma microempresa. Né? E é importante que ele busque essa informação, essa orientação, principalmente no momento de desenquadramento. Exato. Porque quando ele desenquadra, ele adquire uma outra natureza jurídica e uma outra forma também de contribuir com relação para o funcionamento da sua empresa. Né? Então, ele precisa estar atento a isso. Né, por conta das responsabilidades acessórias que ele adquire, que são diferentes como microempresa e diferentes como MEI. Né? E as possibilidades de crescer, adquirir colocar mais funcionários, mais colaboradores, a empresa dele crescer, dar mais visibilidade, concorrência, criatividade, competitividade, é isso que a gente busca, essa economia girando cada vez mais para cima. Perfeito. E você falou um momento atrás que tem algumas áreas que não podem ser MEI. Você tem algum exemplo de qual área? O que não pode ser MEI, por exemplo? Só para eu ter uma ideia. Por exemplo, funcionário público. Quem é funcionário público não pode ter uma empresa no seu nome. Ele pode ser sócio, mas não majoritário. Né? E como o MEI não tem sócio, ele não pode ser MEI. Né? Então, ele pode ser sócio de uma microempresa, de uma pequena empresa, mas ele não pode ser sócio majoritário. Né? Ele pode ter capital nessa empresa, mas não como majoritário. Né? E como eu digo, como o MEI não tem sócio, ele não pode ser MEI. A outra atividade também que não pode ser MEI, ou seja, que já nasce ME na formalização, é o profissional liberal. Né? Médico,
dentista, fisioterapeuta. Né? Fisioterapeuta, porque são atividades de natureza intelectual, ou seja, ele é o negócio. Né? Então, ele não tem esse enquadramento ainda. Né? Existe ainda também alguns... Os conselhos têm discutido então, muito consultoria isso. Né? empresarial consultoria também não. Empresarial também não. Né? O consultor empresarial, coach, não pode ser MEI. Ele tem que adquirir a natureza. Ele já nasce na formalização dele como microempresa. Interessante isso, eu não sabia. E me diz uma coisa... Agora são mais de 400 atividades que se enquadram. São mais de 400 atividades que se enquadram. Então, é possível, sim, a gente... identificar essa aí identificação em qual a gente sempre vai encontrar um enquadramento, alguém que possa ser MEI. Só não nessas questões mesmo que são legais, que de natureza legal, que não tem como enquadrar. Mas são mais de 400 atividades. Pedreiro, azulejeiro, eletricista, encanador, né? Ou seja, essas pessoas que exercem uma atividade econômica e nem sabem que é MEI, que pode adquirir um MEI. Né? Trabalha com reformas de casa, com reforma predial, com consertos, com serviços, ou seja, que é MEI, que pode ter todo esse enquadramento, contribuir... Recolher seu INSS, contar com a sua aposentadoria, contar com seu auxílio maternidade para aquelas que são mulheres, né? Contar com auxílio doença no caso de um afastamento por qualquer necessidade do trabalho ou da atividade. Então, são possibilidades como MEI que ele, como pessoa física, muitas vezes ele não consegue, ou então é mais difícil, conta a dificuldade. Entendi. E eu quero, para finalizar, o papo tá bom, a gente podia ficar falando aqui, né? Bastante. E me encanta também falar sobre isso. A mim também, porque eu gosto da área e eu acho interessante cada minuto que a gente possa esclarecer, principalmente sobre um projeto tão brilhante, uma ideia tão brilhante que nós temos no Brasil, que é o MEI, que eu acho que é o que traz muita oportunidade para as pessoas e que faz... Eu estou curiosa para ver esses casos. A possibilidade de inclusão, né? Porque isso aí você, realmente, se você vai buscar dentro digamos assim, os países mais que têm um investimento na área empreendedora, o Brasil tem esse diferencial que em outro país você não encontra. Né? Eu já tive a oportunidade de conhecer também algumas instituições semelhantes ao SEBRAE, tanto nos Estados Unidos, na África do Sul, na Europa, não tem. Não tem nenhum fomento, nenhuma iniciativa pública, inclusive que é de legislação, né, pública, que atenda a esse cidadão, né, a esse empreendedor. Perfeito. E qual mensagem que você gostaria de deixar aí para quem está pensando em se tornar um microempreendedor individual? Agora pode convidar também as pessoas. Convido, agradeço esse convite primeiramente e eu convido você, empreendedor. Venha conosco conhecer, participar da nossa Semana do MEI. Vai ser uma semana de programação especificamente para atender a sua necessidade. Lá você vai encontrar todo tipo de serviço, de solução, de orientação e principalmente um time treinado, né, para lhe receber e lhe acolher da melhor maneira possível e que você saia de lá não só com a sua ideia no papel, a sua ideia na mente, mas que você saia de lá com o seu negócio formalizado, com o seu negócio ativo. Obrigada, Marcos Tadeu. Quero dizer a vocês que vocês têm uma oportunidade de ouro para poder participar da Semana do MEI, buscar todas as informações que vocês precisarem e, quem sabe, aí é uma oportunidade, é o que faltava essa semana, um incentivo para que você se fortaleça mais, aprenda mais e empreenda também. Obrigada e até o próximo Empreenda Mais.